amados, boa noite. Um domingo prazeroso, graças a Deus. Estamos aqui em dezembro, não? E hoje é falar do Dia da Família. Eu vi à tarde. Nem falei nada no centro pela manhã. Mas se for verdade, mas nós temos que comemorar o dia da nossa família espiritual. Isso é importante demais. O nosso convívio dominical, outra sexta-feira, isso é uma bênção para nós. Já estivemos em nossas prosas de domingo, estudando e vendo as obras da Amélia Rodrigues, e nós vimos com muito amor 4 já, pelos caminhos de Jesus, primícias do reino, luz do mundo, quando voltar a primavera. E hoje, graças a Deus, vamos para a 5ª obra. Olha aqui, quero mostrar a capa olha só. Não. Há flores no caminho. Há flores no caminho. E é lindo que a Amélia Rodrigues diz o seguinte, e é verdade, a benfeitora fala, que nós temos percalços, nós temos aflições, nós temos, ou seja, em nível de família, ou seja, em nível de município, ou mesmo guerras e coisas e tal. Nós temos. Isso nos aflige muito, mas ela veio com essa obra aqui. Há flores no caminho também. Todo esse caminhar, pelo qual essa caminhada que estamos fazendo, tem flores. É que a gente não pensa e não observa. A gente só vê a tristeza, a desgraça, não sei o quê. Não, há flores no caminho. Mas ela diz o seguinte, há flores no caminho, aguardando os homens que estejam dispostos a vencer as distâncias emocionais e espirituais que muitas vezes separam-nos, a conquistar espaços morais. Então, o convite que Jesus nos fez, ele mantém até agora. E nós estamos aqui por isso. Ao longo das existências, então, nada de deixar para depois, nada de postergar, não? Então, estamos numa bênção, graças a Deus, uma alegria sem fim, lembrando que já dei uma olhada, tem lições belíssimas, como sempre, não? Vamos lá. Que Jesus abençoe você, abençoe grandemente você, o seu caminhar, abençoe a sua família, olha, abençoe o seu lar, o seu trabalho, ganha-pão, abençoe todos que te cercam e abençoe as orientações precisas do Mestre amado Jesus, para que possamos ter e fazer uma caminhada mais feliz. É o que nós queremos. E aqui chegando conosco já, Marcos Serafim Júnior, boa noite a todos. Você também, amor. Cláudia, querida, boa noite, aqui de Guaratinguetá. Rose Cantarim, boa noite, meu amor. A Rose vem de longa data também acompanhando a gente. Oi, filha, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Hoje a gente não se falou. Mauro, querido, olha o Mauro aqui. Boa noite a todos, a nossa família espiritual. É isso, Mauro. Essa é uma bênção, viu, Mauro? Eu não sei se vocês viram uma fala minha sobre Jesus e os amigos do domingo. Olha, é uma coisa assim, a família, os filhos, tudo vão embora, cresce.
Mas é tão importante ter amigo. E quanto mais aí, a família espiritual, então. Isso aí é importantíssimo. Porque hoje eu vi da Maíse Braga que quando você faz uma live, como a gente faz, o campo magnético, tanto meu como de vocês na recepção, é muito grande. Há uma troca de energia mesmo à distância. E eu fiquei tão contente, eu falei, oi Maísa, que bom, vou até falar para o nosso grupo. E é por isso que a gente fica feliz, não se cansa. Eu não fico nem pensando que vocês querem que eu paro logo. Interessante isso, não? Eu quero cumprir meu dever, não é obrigação, dever. Porque é um compromisso que a gente tem. E a Amélia tem muito mais. E o Divaldo soltou agora em 2024 O Essencial da Luz da Laronge, é o livro número 11. Muito bem. Mas ele soltou mais um outro agora. Vocês podem. Só que é da Joana de Ângeles, não é da Amélia, tá? Mas as obras estão aí, os convites estão aí. Para quê? Para a gente progredir. Oi, Ana Maria Gaião, boa noite, meu amor, tudo bem, filha? Você não tem ido no centro? Hoje você não foi também? Sirene, querida, você também não foi hoje no centro. Olha que gente, olha só. Mas não, tá bom, cada um tem seus problemas, nós não sabemos, não? Quando o sapato aperta, né? Alguém não está bem, coisa e tal. Graças a Deus estamos unidos agora. Então, a Flores do Caminho é a grande bênção para entendermos que, mesmo diante de muitos e muitos e muitos problemas, tem flores, tem flores. E o grande timoneiro de toda, o jardineiro é Jesus. E é por isso que a gente vai ficar bem, sempre bem. Ana Paula, boa noite, meu amor, boa noite. Sônia, querida, oi, linda, tudo bem. Vamos ver, hoje, não tem prosa de Jesus aqui, porque é o prefácio do livro, mas não podia fugir, porque é o seguinte, a autenticidade histórica do Evangelho. Porque todo mundo ouve falar, parará, mas não sabe quem escreveu, nem como é. Então, a Amélia resolveu fazer esse prefácio. Mas aí, eu queria conversar com vocês o seguinte, olha, o Novo Testamento, na tradução desse juiz de direito, Haroldo Dutra Dias, ele é espírita, ele traduziu do grego para o português em 2013. É uma preciosidade, não tem nada diferente do Novo Testamento tradicional aí. É que é atualizado e sob a ótica mesmo da tradução do grego. E eu sempre estou pesquisando coisa e tal. E eu hoje fui nele, por quê? Porque aqui nós vamos ver a autenticidade histórica do Evangelho. Quer dizer, o clero coloca como válido os 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Muito bem. Mas, veja bem, vamos já conversar. Existem outros, esses são os chamados sinóticos. Existem outros evangelhos, mas acontece o seguinte, há 2000 anos, então, eles não pegaram, por exemplo, um pergaminho inteiro do evangelho, foram trechos. E as coisas foram batendo e eles publicaram, muito bem. Mas existem os chamados evangelhos apócrifos. Que são isso? São os evangelhos que encontraram, principalmente em Aquarã, em 1945, numa urna bem grande, vários, inclusive, tem uns escritos, pedaços, de Judas, de Maria de Magdala, de Timóteo, tem.
Só que a Igreja Católica, você sabe que é tudo no Vaticano, não permite. E nós vemos alguns historiadores, como José Lázaro Boberg, que ele conseguiu, e ele então, ele conseguiu e foi publicando. E ele fez o Evangelho de Magdala, Maria de Magdala, fez o Evangelho de Judas, entendeu? Então, existe. Mas o que, de uma forma geral, o pessoal acredita e segue, e o clero católico confirmou, são esses 4 evangelistas aqui. Então, nós vamos hoje realmente estudar. Oi, Kátia, linda. Boa noite, linda. Boa noite. Vamos lá. Porque também fica essa dúvida. Mas esses evangelhos são verdadeiros? É verdade isso que falou de Jesus? Será que, sabe, sempre tem, mesmo passado 2024 anos, tem criaturas que duvidam, tem criaturas que não acreditam, então, há uma... E por isso fica essa dúvida. E aí, esses ensinamentos de Jesus preciosíssimos, mas escuta, ele era muito manso, ele é muito bom, né? Não quer saber. Não tenta segui-lo. E como é, se ele é filho de Deus, como é que pode? Entendeu? Por isso que a Amélia quer falar disso aqui. Vamos ver lá. Resíduos da negação sistemática resumam periodicamente apontando absurdos e discrepâncias entre os narradores do Evangelho, em vãs tentativas de negar-lhe a autenticidade, quando não criticam o seu valor e o seu conteúdo, que nos são credores de respeito. Então, já começou. Vários. Ela continua. Todavia, nas diferenças dos comentários realizados por 4 personalidades diversas e temperamentos próprios em épocas diferentes, o Evangelho é um todo harmônico que não deixa margem a quaisquer descréditos. Porque aí ela vai discorrer mais para frente quem era cada um que fez o Evangelho e o ritmo de cada um. Oi, amada, tudo bem? E Silvia, querida? E nós, e Silvia? Aí, veja bem, enfocado por pessoas que viveram aqueles dias, a riqueza de detalhes em torno dos homens e da terra, dos hábitos e das conjunturas políticas, são de uma irretocável autenticidade, quanto de relativamente fácil comprovação. Tudo. Por exemplo, ao nascimento de Jesus. E os pastores, né? Os reis magos, vieram porque sabiam, viram pela estrela e coisa e tal, teve um aviso, eles tinham conhecimento da mediunidade, então nasceu o Messias, vieram adorar e conversaram com Herodes. Onde é? Belém. Herodes não sabia, falaram que é lá, então vocês vão. A hora que vocês verificarem que é verdadeiro, vem e me fala. Sabe por quê? Para matar Jesus. Como eles voltaram e não vieram por aquele caminho, porque o Espírito disse para ele, não vai por aí. Herodes quer fazer muita feiura. E aí, o que eles fizeram? Foram por outro caminho e não deram confiança para Herodes. E o que ele fez? Matou todos os molequinhos de 2 anos, até 2 anos. Gente, então, isto tudo é verídico. Vamos continuar aqui. Então, todas as considerações é válida. As considerações sobre o solo árido, claro, a escassez de água, lógico. Lembra da mulher samaritana, da água que ele pediu? Aí Jesus disse para ela, aquele que beber da minha água terá a vida eterna, coisa e tal. Aí, tudo, os conflitos da época, os fariseus, os costumes e os ritos religiosos são de fidelidade histórica que supera a dúvida mais sistemática e gratuita hostilidade a Jesus e a sua vida. Então,
tudo, tudo, tudo. É isso mesmo, não adianta, tá? Se alguém duvidar, problema de quem duvida. Acontecimentos e paisagens geográficas são retratados com maestria e tranquila legitimidade, de tal forma verdadeiros que se encontram vivos ainda hoje na história do povo hebreu. Aí ela continua. Detalhes do dia a dia, às margens do mar, a preocupação em torno da fé na sinagoga, comentários irrelevantes ou graves da boca do povo, ou registros de conversações nas altas rodas da sociedade da época, transparecem e se apresentam na linguagem dos comentaristas dos sucessos que mudaram o curso da história. Mas é tudo, tudo, tudo que foi narrado e passado para nós, tanto no aramaico quanto na tradução que o Haroldo fez. Então, tudo, e bate certo. É ela que confirma aqui. Então, ela fala assim, citações de árvores e plantas, tudo, e apontamentos da vida dos profissionais surgem na limpidez das parábolas, com sabor de verdade, verdadeiras que eram as ocorrências, demonstrando que aqueles homens e mulheres não se encontravam alienados do tempo e no espaço, ou que foram os dados compilados por visionários, sonhadores, que desejavam compor uma história. Aí ela diz o seguinte, sua vida, a vida de Jesus, seu carisma, que permitissem a fuga das consciências para aspirações espirituais ante o fracasso das suas realidades materiais. Aí, tudo isso é narrado mesmo. Toda aquela espera dos Messias, que eu sempre a Amélia vem relembrando isso, a espera daquele Messias, aquele homem que iria, por exemplo, dispensar, destruir o governo romano. Isso eles esperavam, era materialidade. Mas veio uma outra colocação. Olha aí, a Glaucia, fugiu a palavra grego. Então, veja bem, aí nós estamos vendo, a Amélia disse, aventam-se ser colocações que pretendem tornar Jesus um biotipo fantástico, fantasmagórico, não é verdade. Para compensar na inconsciência das massas, em alegria e ventura, o que lhes pesa em miséria e sofrimento. Por quê? Porque eles não acreditaram que Jesus era o Messias naquela época. Entende? Então, por isso que até hoje, não vai longe, até hoje, há grupos lá da Judéia que não acham que Jesus é o Messias. Acham que ele é mais um sacerdote, mais uma pessoa intuída, espiritual, e só. Não é o Messias, quer dizer, o Espírito puro, perfeito, enviado por Deus. Enviado por Deus. É o mais puro. E aí, não obstante, o seu chamado não alcança apenas os frustrados e falidos do mundo, senão quando se detém a examinar-lhe a excelência de conteúdo dos seus ensinos, e também porque ele se deixou vencer, entre aspas, e ser crucificado, se ele era o Messias. Não era para ter acontecido isso. Então, eles têm todas as dúvidas. Israel era, então, uma ilha de monoteísmo. Sim, Moisés, Deus único, monoteísta, muito bem. Não tinha, na época, era o único país
monoteísta, acreditavam num Deus só. Enquanto romanos acreditavam em vários deuses, Baco, Afrodite, tarará, tarará. Aí, então, ele fala, ela fala, Israel era uma ilha de monoteísmo, num convulsionado oceano de culturas politeístas. Porque estava ali grego, estava ali samaritano, estava ali hebreu, estava ali todo tipo de criatura ali. Com aproximadamente 20.600 quilômetros quadrados, desempenhou na história da humanidade um dos papéis mais relevantes de todos os tempos. Mas não é por causa do poderio, é por causa de Jesus. Vamos vendo. Aí ela diz, vinculado a uma legislação austera que vigiava e conduzia, mediante estatutos graves, os menores movimentos e comportamentos humanos, esperava um Messias para a suprema governança física e econômica da raça sobre o mundo submetido aos seus pés. Olha aqui, ela explicou bem. A Amélia explicou bem. Por que, gente? Se você perguntar para de qualquer religião, eles não sabem nem por que Jesus foi crucificado. Ah, porque os romanos não é romano. Nós estamos vendo ao longo do 5º livro, não tem nada disso. É o seu próprio povo. É o seu próprio povo que carrega essa pecha, porque não é fácil, entende? Aí, a legislação de lá era austera. Se lembra? A gente vem contando. Se tinha Moisés trouxe os 10 mandamentos, eu falei para vocês, ao longo 600, o homem que foi modificando. Não era para matar, não matar, mas não matava a pedrada se a mulher fosse adúltera. Não matou o Estevão, o primeiro cristão a ser sacrificado? Matou. Então, o homem foi mudando. Legislatura austera, vigiava tudo. Ai. E por 3 anos consecutivos, perseguiram Jesus. Mas era qualquer coisa, nós já vimos ao longo das histórias. Dá uma moeda. Olha aqui, você acha justo pagar imposto a César? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não entrava na conversa deles, porque eles queriam pegar Jesus. Entende? Então, Jesus foi a antítese do sonho hebreu da época. Aí é que está. Jesus foi o contrário. Como é que esse homem que faz milagres, sabe de milagre e não liberta o nosso povo e ainda respeita os romanos, porque ele conviveu com todos. E vocês lembram, o Mateus, ele é um ex-cobrador de impostos. O Mateus, que escreveu o Evangelho. Ele chegou na frente dele e falou assim, vem comigo. Mateus bobinho, vem comigo. Foi apóstolo dele. Ele decidiu, tá. Bom, Jesus foi a antítese do sonho hebreu da época. Eles não queriam isso, esse tipo de criatura. Não formulou, porém, a lei, antes submeteu-se-lhe, acrescentando o amor como capítulo essencial, sem o qual a impiedade sobrevoa o cadáver dos vencidos que lhe tombam nas malhas apertadas e bem urdidas. Aí veio. Se ele não foi o sonho do povo hebreu da época, por quê? Porque eles não falavam de amor. E Jesus só era amor. Você não acha nenhum conto, nenhum nada, Jesus agressivo, Jesus sem sorrir, Jesus sem amparar? Você não acha, entende? Através das suas parábolas, através das suas prosas, acudindo. E outra, vocês vão vendo que ele escolheu para ser os seus amigos
e futuros continuadores de tudo, os pastores, os pescadores. Não tinha nenhum da elite, não tinha nenhum do sinédrio, era, veja bem. Oi, Célia, amada, boa noite, querida, boa noite. Então, você vai, Amélia quer esclarecer com essa obra, porque é gozado, não é só ela, a gente que está estudando. Por quê? Muitos e muitos e muitos e muitos não sabem. Parece que isso não tem tanta importância, mas tem. Por quê? Ele é o caminho, a verdade e a vida. O maior suporte. Eu não sei ficar um dia sem fazer uma oração ou sem falar com ele alguma coisa. Das minhas neuras. É isso aí. É um suporte. É a nossa... o abraço que você precisa, entendeu? É o carinho, é a compreensão. E a gente pede cada vez mais sabedoria para entender disso, pelas coisas que vêm acontecendo. Não é fácil. E aí ela explica. Então, seus sermões são proferidos para o seu tempo, e todos os tempos tão oportunos hoje quanto o foram ao serem enunciados. A parábola do semeador, todo mundo sabe. Mas o que fala isso aí? Você que está ouvindo, você que está conosco, você que nos acompanha, que estamos estudando, instruindo, é um semeador também. Então, o homem saiu a semear. E outra, é importante, ele falou, o semeador saiu a semear. É um homem. Então, não falou assim, o pessoal saiu a... Não, é você. É você que, tendo conhecimento, e oportunamente, claro, você não vai chegar no lugar e ficar falando de religião, porque nem convém, ninguém aceita ainda. Você fala para pessoas que comungam das suas ideias, dos seus pensamentos, isso daí só. E é gostoso, igual a prosa nossa, entende? Não é empurrar de goela abaixo para as pessoas, não é. Então, veja bem, os sermões daquela época, mais de 30, servem para hoje, para agora, gente, para agora. Um chamamento sem fim, para tudo, para tudo. Ah, mas então o homem caiu na estrada. Passou o rabi, não ajudou, passou o outro, não ajudou, passou não sei o que, mas passou um samaritano e acudiu. O samaritano era considerado um herege naquela época, entende? Por que ele acudiu? Aí ele está explicando da bondade do coração da criatura. Não importa o que ela seja. É tudo lindo de entender. Vamos em frente. Suas ações, por muitos consideradas milagres, que violariam as leis naturais, e por outros como falsas, por impossíveis de comprovadas, recebem o aval dos fatos modernos, das doutrinas que estudam e comprovam agora a paranormalidade humana em momentosos eventos que abrem perspectivas mais amplas para a compreensão da vida, que extrapola os limites do berço ao túmulo, antecipando aquele e superando esse. Ninguém entende. Mas como que hoje também existem pessoas que numa conversa, o outro fala, só de conversar com você, eu já melhorei. Por quê? Porque houve uma troca de energia, nós sabemos disso, estudando, sabendo. Há uma troca de energia. Ah, mas eu encontrei com fulano, fiquei mal, viu? Nossa, só olhada daquela... Por quê? Porque energia contrária. E você também não estava num padrão vibratório bom. Gente, tudo isso foi explicado. Jesus tinha toda essa capacidade, mediunidade,
mediunidade. Claro, só erguia a mão, pronto, o mar parava. Só fazia assim, o vento cessava. O que é isso? Mas explica essa paranormalidade hoje. Não é só milagre. Conversa-se assim, mas tudo bem. Então, isso vai abrindo para nós, assim, olha, as comportas para você entender melhor por que uns ainda não acreditam em Deus. Mas olha, até Deus é difícil, porque nós não temos capacidade intelectiva. Mesmo a doutrina fala, mas Jesus conviveu, tem dó, ele esteve conosco 3 anos trabalhando, 3 anos trabalhando. E dando amor e a boa nova. E era o evangelho. Acabou. É amor, acabou. E aí ela diz assim, habilmente caracterizado cada evangelho dos 4, segundo a ótica de quem o escreve, ou porque ouvido, por quem participou daquele período breve, que se fez longo, ou porque vividas experiências conforme 2 que estiveram com Jesus pertinho, Mateus e João. As excelentes testemunhas passam de um para outro um fio que interliga tudo isso maravilhoso e é de uma beleza extrema e de uma esperança muito grande do quê? Conteúdo de amor e paz. Então vocês vão perceber que ela vai nos chamando para o contato e para termos, conhecer pelo menos um pouco dos 4 evangelistas. Cleuzinha, boa noite, meu amor, tudo bem? Graças a Deus. Aí entrando conosco, Centro Espírita Amor e Caridade Jaú. Boa noite, amores. Estamos começando Amélia Rodrigues, o 5º livro, tá? Um abraço para vocês. E aí, então, é certo, ela diz, que não foram escritos conforme se encontram hoje, porque pegaram pedaço igual de Madalena, igual de Judas, não? Das anotações e fragmentos encontrados, tomaram corpo na apresentação dos evangelhos sinóticos, que são, olha lá, de Mateus, Marcos e Lucas, em face do seu paralelismo, que lhes faculta ser colocados em 3 colunas visíveis ao mesmo tempo, e que foram escritos entre os anos 60 e 70, depois de Cristo. Demorou, vocês estão vendo? Demorou. Mateus e Marcos e Lucas. Agora, vamos lá. Marcos conviveu com Jesus. Não, perdão. Mateus conviveu com Jesus. João Evangelista conviveu com Jesus. Um período. Marcos conheceu Jesus. Você veja bem, mas não era um seu discípulo. Mas na época em que Jesus estava presente, o Marcos não saía como os outros, como o Mateus e o João. Se bem que o Mateus, a hora que Jesus foi crucificado, ele sumiu. Só ficou o João no pé da cruz. Vocês sabem disso que a gente tem falado. E Lucas? Lucas, um médico. Ele tinha um conhecimento bem... Jesus já tinha partido. Lucas tinha um conhecimento com Paulo. E o Paulo vivia escrevendo as cartas. E o médico, ele ficou encantado com a vida de Jesus. E o Paulo contando. Aí o Paulo disse para ele, Lucas, faz o seguinte, você escreve o evangelho que eu não tenho tempo. Então você, através das minhas anotações, você vai até a Grécia, em Éfeso, conversa com Maria de Nazaré sobre o nascimento da criança, vai pesquisar. E o Lucas fez. Ele fez e transcreveu tudo, gente. Entende? E foi uma criatura, discípulo de Paulo.
É interessante isso daí. Não tem acaso. Estava na proposta reencarnatória dele ir para esse lado. Um médico da época ir para esse lado. Entende? É uma bênção. Então, vamos ver lá. Então, Mateus, Marcos e Lucas, dos anos 60 a 70. E o João Evangelista, ele vive mais, ele é perseguido, fazem tudo com ele. Eu li até que jogaram num tacho de água, de azeite, e não queimou, entendeu? E ele sobreviveu até 100 anos. E ele escreve depois o quarto evangelho. Aí, veja bem, aí a Amélia continua. Mais ou menos transcorridos quase 30 anos depois, surge o Evangelho de João, coroando os anteriores. Quer dizer, não tinha mais que fazer pesquisa. Os 4 batiam. Está tudo certo, não? Não tem porquê alguém duvidar da autenticidade da vivência de Jesus. O que precisamos é acordar rapidamente, lembrando a fala de Jesus para os seus: por que dormis? Acorda, acorda, vamos orar. Nós temos que acordar para as verdades. Nós temos, é necessário, entendeu? Vamos em frente. Então, aí não se trata, ela diz, de uma narração por 4 diferentes escritores, mas uma revelação revolucionária que nos propõe o quê? A transformação íntima, tendo por base o ser mais perfeito que jamais esteve na Terra, que é ele, o modelo e o guia. Qual o objetivo? A nossa transformação moral. Porque infância espiritual, nós estamos no plano de expiação e provas, gente. Li hoje também sobre isso. A Terra é um dos planos de expiação, tem pior que esse, entende? Então, dentro dos mundos, agora, para chegar à de regeneração, eu acredito que já estamos começando, precisa a mudança nossa mudança. Precisa que aprendamos a amar mais, mas não é de uma forma, o tipo de amor ágape, que é aquele que nada pede em troca. É a coisa mais difícil. Como é que você vai amar uma mulher que abandona o lar e vai contra o homem? É difícil, mas é preferível do que ficar odiando. Vai ser seu obsessor, sou obsessor em outra vida. Não adianta. Então, que é a nossa mudança. E o que nós estamos fazendo aos domingos, graças a Deus, é essa busca conosco mesmo, da nossa mudança, da nossa transformação. Porque não tem outra pessoa, outra criatura que vai nos orientar como Jesus, o mestre, modelo e guia, tá? E aí, ainda, então, não é uma coisa, é uma revelação revolucionária, porque ninguém estava pensando nisso. É só eu quero terra, eu quero isso, eu quero aquele, bens, só não pensava no amor. Não. Ainda se conserva o texto de Marcos, que é mais antigo, conforme as anotações iniciais. Tudo indica que o texto de Mateus, que conviveu com Jesus, que era fiscal lá, né? Cobrador de impostos, tudo indica que o texto de Mateus foi escrito em aramaico, antes de Marcos fazê-lo, após o que o redigiu em grego. Então, olha, o texto de Marcos, que é o mais antigo, está ainda nas colocações tradicionais. E tudo indica que o de Mateus foi escrito em aramaico. E logo após, antes até do Marcos, foi passado para o grego. Lucas, porém,
escreveu em grego castiço, dando início os apontamentos que lhe chegaram por Paulo. Você lembra que eu falei que ele, Paulo, falou, você vai fazer o evangelho porque eu não tenho tempo? Não teve mesmo. Porque as cartas dele são verdadeiras. Seria, no modo de pensar aí da comunidade espírita, fé, iniciação, considerado o quinto evangelho, as cartas de Paulo. Sim, uma frase de uma carta é um chamamento absoluto, não é? Lucas, então, vamos lá. As cartas que chegaram de Paulo para Lucas, dando uma ordem lógica, clara, aos fatos e comentários, aos discursos do mestre, às parábolas, tudo. Possivelmente, é certeza, ele também, Lucas, ouviu Maria narrando a infância do filho e narrando até o processo da concepção, que ainda paira aquelas dúvidas, será que ela era virgem, será que ela não era virgem? Você sabe que essa é a humanidade, entendeu? Mas nós vamos, aproximando-se mais do Natal, um domingo antes, a gente vai ver um histórico bem profundo sobre Maria. Ela era uma jovem que morava no Sinédrio, gente. Foi lá para aprender das coisas, entendeu? E puríssima. Tá? E como ela menstruou, e quando menstrua é considerado impura a criatura, não pode encostar nem. Era o costume dela aí. E aí, então, ela tem que sair do Sinédrio. Aí puseram uns velhos lá, e o José estava lá. E fizeram aquela, depois nós vamos comentar o resto. E aí Maria vai com o José, mas é como uma filha, uma criatura que ele ia cuidar dela, entende? E aí o anjo aparece e depois nós vamos a outra vez conversar disso. Deise Maria do Prado, boa noite, linda. Aí de Angra dos Reis, tá tudo bem, amor? Então vamos em frente. Então veja bem. O Evangelho, nós vimos, estamos falando de Lucas, que foi orientado por Paulo e que visitou Maria para saber tudo, não? E quem tiver curiosidade vai no Novo Testamento, acha o Evangelho de Lucas e vê o nascimento de Jesus, o começo, tá? Vamos em frente. O Evangelho de João, igualmente redigido em grego, João foi o último, lembra? Também é chamado de Evangelho espiritual, merecendo de Orígenes, o pai da igreja do século III, o seguinte comentário. Olha o que falou esse Papa, seria o caso. Ousamos proclamar que a flor de todas as escrituras é o evangelho dado por João. Não lhe pode perceber o sentido quem não tenha repousado no coração de Jesus ou não tenha recebido Jesus, Maria, como mãe. Ele falou bonito, o Orígenes, ele falou muito bonito, no século III, porque lembrou que está nos outros evangelistas o seguinte, na cruz, Jesus olhou para João Evangelista, olhou para Maria, desoladíssima, Deus me livre e guarde. E aí disse, mãe, eis aí o seu filho, mostrando João, com um olhar assim, desgazeado. Mãe, eis aí o seu filho, dizendo, entre aspas, mãe, cuide dele. Filho, cuide dessa mãe. E ele fez. Ela estava em Bataneia e o pessoal perseguindo. Ele foi buscá-la e levou para a Grécia, em Éfeso. Pronto. Terminou seus dias em Éfeso, Maria. Tá? Bem velhinha. Então, está bem claro aqui o que o Orígenes, o pai da igreja do século III, falou. Ele estudou e viu, e aí a Amélia pegou. Muito bem. Os narradores mostram-nos, sem alarde, as duas naturezas de Jesus.
Nós vamos verificar, e dentro disso também cabe uma aprendizagem até. Veja só. Jesus convive com os homens, demonstra as necessidades humanas, participa das atividades de carpinteiro, mas também é filho de Deus, que interfere nos problemas humanos e nos seus destinos. Basta um movimento, uma palavra, para que se modifiquem as estruturas das coisas e as vidas. Então, Jesus é isso. Conviveu com os homens, ele era comum. Por isso que eu penso que aquele povo não aceitava como Messias. Aí, ele exalta as pequenas coisas, adornando-as de poesia, e vive a grandeza do cosmo, do universo, que não pôde desvelar aos que o seguem, porque não podia, certo? O evangelho, em razão disso, é um caminho que leva àquele que se fez o caminho. O evangelho é a nossa caminhada. Está falando para nós aqui. A Amélia está falando para nós. Nós não temos outro caminho. Do ponto de vista espiritual, é esse e acabou. É tentar amar incondicionalmente, é o amor ágape. É perdoar 70 vezes, 70 vezes, 7 vezes. É tudo isso aí. Está aqui. O que a Amélia fala para nós. E esse é o caminho, se fizermos, que leva realmente às verdades eternas, à melhoria espiritual mesmo, não? Objetivando atingir áreas humanas e culturas diferentes, escritos para atender às finalidades específicas, completando o trabalho apostólico oral, a fim de que vencessem os séculos, não perderam a homogeneidade nem o equilíbrio, que os tornam a mais perfeita explicação de uma saga incomum, impoluta, qual é a vida de Jesus. Quer dizer, os 4 evangelistas foram unânimes em tudo de Jesus. Não tem. Um falou isso, outro falou. Pode deixar de ter falado alguma coisa. E aí o João fez o último, aí veio com tudo e completou. Então, quem tem dúvida tem que ir para os 4. Cada pensamento que foi exteriorizado por Jesus, breve e profundo, consoante a técnica e a linguística da época própria para a memorização, passou de boca em boca, de ouvido em ouvido, e outras vozes, até que grafado se tornasse uma luz inapagável que libertaria os tempos das sombras que o homem gerasse para si mesmo. Claro, amar. Não tinha. Então, tudo foi... A divulgação de 3 anos que ele fez da Boa Nova foi um processo para abrir as comportas do nosso entendimento daquela época. Se nós não entendíamos lá, é agora. Não dá mais tempo, não pode postergar. Por quê? Porque você vai desencarnar e, se não está seguindo, fazer ao semelhante que eu gostaria que fizesse para você, cada um, segundo suas obras, vai calcando dentro de você tudo isso. Para quê? Para a sua melhora. Porque ele já tem você, sempre, entende? Mas você tem que ter Jesus. Você tem que trabalhar conivente com ele, fazendo ao semelhante. Caridade sem fim. Por isso que o espírita, ele se propõe, e aqueles que são adeptos também se propõem ao auxílio, sai um pouco da materialidade e faz algo diferente. Então, vamos em frente com a Amélia aqui. Está falando bonito de tudo. Isso vai ficar gravado, quem não conhece vai conhecer. Bom, recompilar e repetir os ditos de Jesus, dando aos atuais problemas as suas soluções, são tarefas que nos compre
a todos realizar a benefício próprio. Está explicado. Você só vai ser mais feliz, você só vai deixar de chorar se você enxugar a lágrima do outro primeiro. Você só vai ter netos saudáveis se você cuidar dessas crianças que não têm nem família nem nada. É uma coisa impressionante. É o bem pelo bem. Nós não podemos mais sair dessa linha. E a doutrina espírita, ela veio esclarecendo isso e focando. E por que a doutrina espírita trabalha? A Sandra Fiore amanhã vai falar. Por que o Evangelho segundo o Espiritismo? Por que Evangelho? Porque fala de Jesus. E não tem mais nada, não adianta. Não adianta, gente. Então a gente vai cada vez mais entendendo o que a Amélia quer passar para nós. Mesmo que, olha só, mesmo tendo muitos e muitos e muitos problemas, sempre há flores no caminho. Vai acontecer algo bom. Você vai sorrir, mesmo na dor. É assim. Mas se você tiver o suporte de Jesus, acabou. Vamos em frente. Aí ela diz, muita escrita. A sua é a história mais repetida das histórias dos tempos. No entanto, nova e fascinante na rapidez com que passaram os seus breves anos, naquela região que percorreu a pé, de um lado para outro, sob o sol escaldante ou frio cortante, como um magote de homens toscos que ele trabalhou, deles fazendo pela renúncia e sacrifícios que deram testemunhas para nós agora do dia moderno, e deram os seus discípulos. Mas você agora, vendo essa explicação, vai entender por que o Judas traiu Jesus. Ele tinha uma esperança, veja bem, uma esperança que Jesus fosse o Messias que os hebreus estavam esperando, que ele não se conformou quando viu que não aconteceu nada. E nem o Anás e Caifás conhecia Jesus pessoalmente. E aí ele foi e deu. Como é que eu vou conhecer? Eu vou dar um beijo. Aí os legionários prendem. Ele, coitado, não, ele foi enganado. O Judas foi enganado. Pegou as 30 moedas, achou que ia ajudar alguma coisa. Não, que não aconteceu nada, Jesus não reagiu. Quando ele viu que aquele homem maravilhoso, aquele homem santo, entre aspas, puro, ia ser crucificado, e o povo gritando, o que eu vou fazer da minha vida agora? Ele não titubeou. Ele se enforca para sair do problema. Ele não saiu, não é? Então, vocês vão vendo que a história é repetida, é falada desse homem que andou no sol, renunciou a tudo, né? E para o quê? Veja bem, veio lá para justamente que a gente hoje estivesse aqui, a nossa família espiritual, sabendo das coisas, entendendo das coisas, não? Nunca houve, ela completa, um poeta simples e profundo como Jesus. Jamais surgiu um sábio, eloquente e nobre como Jesus. Não se repetirão os seus feitos, conforme ele os realizou. Seu amor abrangente, através dos séculos, convocou desde Saulo. Olha, foi verdade, desde Saulo. Vocês lembram da história de Saulo de Tarso? Está no livro Paulo e Estevão. A história do Saulo, o poderoso, o político, o religioso, o cumpridor da Torá, o tudo.
Quando a noiva morre, o que ele faz? Se perde. Agora eu quero achar quem cristianizou a minha noiva, que morreu. E vai atrás e não acha o Ananias e fica cego. Aí, veja bem, ó, o amor de Jesus era tão grande que ele convocou. Aí o Saulo se tornou, depois disso, o maior discípulo dele, entre aspas, depois que ele faleceu, claro. E foi o maior pregador, Paulo de Tarso, o que orientou Lucas para fazer o evangelho, entende? E que morreu também sacrificado, degolado. Tá, vamos ver lá. Convocou desde Saulo, que o hostilizava, a Agostinho, que o desprezou. Agostinho é o Santo Agostinho que viveu na França, era um bispo, não deu muita bola para ele, coisa e tal. Depois veio com toda a diferença. Agostinho que o desprezou, de Francisco de Assis, que queria o gozo, a Teresa d'Ávila, que ambicionava uma vida normal em um lar. Olha só, Francisco de Assis, lembra a história dele? Abandonou tudo, e aí ouviu uma voz, você precisa reformar a igreja, coisa e tal. E aí a Clara de Assis, linda, maravilhosa, também vai e segue, mas era um amor platônico, tá? Um amor platônico. Então, tudo isso, até ele vai citando os atuais. Albert Schweitzer é um cara que fala assim, que é? Ele tem um dizer que eu acho interessante. Vou lembrar já, sobre rugas do rosto. De Gandhi. Gandhi não conheceu a passagem de Jesus. Ele conheceu depois, claro. E o Martin Luther King Jr., ele conheceu Jesus como? Aí fala, ele amou Jesus na pessoa dos seus irmãos, estigmatizados pelo preconceito racial em razão da cor. Então, e quantos? E aí nós não vemos Teresa de Calcutá, nós não vemos irmã Dulce, aquela irmã daquele Alzira Armes, eu acho que é. São pessoas boníssimas, Frei Damião, são criaturas boníssimas. Então, o amor de Jesus, ele fez isso, é abrangente, ele não parou, ele não cessou de trazer as criaturas. E com a doutrina espírita, fortaleceu mais ainda. Por quê? No espiritismo, começou, sim, as comunicações, as mesas girantes, essas colocações. Mas aí o Kardec, completamente orientado pelo Espírito de Verdade, começou, fez o Livro dos Espíritos, e aí o Evangelho. Aí, o Evangelho são todas falas de Jesus, e aí vem os comentários dos Espíritos, alertando-nos. Primeiro capítulo, eu não vim destruir a lei. Ele disse isso. Jesus disse isso. Eu não vim destruir a lei mosaica, gente, destruir essa lei aqui. Eu vim dar complemento. E qual era o complemento? É o amor. Amar ao próximo. E ele que fala. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a ti mesmo. É dele. Ele fala a cada um segundo suas obras. O que você semear, você vai colher. Não tem outro jeito. Aí, então, é Jesus ontem, Jesus hoje. E a Amélia termina assim, bonitinha. Jesus ontem, Jesus hoje, Jesus sempre, a rocha dos séculos e a paz da vida. Por isso que eu disse para vocês, não podia ficar sem ler o prefácio, porque é esclarecedor.
Agora, semana que vem, a eterna primavera por vindoura. Então, depois que ele foi, como é que foi? Então, aí vem de novo as nossas histórias que ela conta e da vivência de Jesus, da vivência dos seus apóstolos, de cada um que fez, etc. Mas, para quem tem interesse, eu estou com uma amiga querida que começou a reler o Evangelho. Aliás, desculpa, o Novo Testamento. Porque é bom ver um pedaço de outro. Agora, sobre o nascimento de Jesus, a gente vai ver o que falou Marcos, o que falou Mateus, o que falou Lucas, o que falou João. Entendeu? Vai bater, vai bater. Várias orientações, né? Então, e por que esse livro? Agora, aqui está na contracapa, e eu não vou ler tudo, só um pedacinho. O tom de libertação da Boa Nova de Jesus, que é as falas dele, o ensinamento dele, ele fala, vem, e nós não estamos indo ainda, como deveria ser. O tom da libertação da Boa Nova de Jesus sempre é atual, pode atravessar os séculos, atual. É a segura diretriz, a solução de todos os problemas do grave momento em que se vive. É o câncer. Aquele tempo era a lepra, agora é o câncer. A AIDS. E outras doenças mentais. Nunca se viu tanta criança autista. Tanta mulher com Alzheimer. Tanta depressão. Tem uma notícia triste, a gente em depressão, se calcula. Como é que faz? Aí, na contracapa, diz assim, também, desses assuntos prementes que trata esse livro aqui, que vamos estudar, da lavra da benfeitora Amélia Rodrigues, que Divaldo Franco define como a cronista do Evangelho, cujas passagens ela aborda com profunda sabedoria a encantadora visão da missão do Cristo, relatada numa prosa linda. E comentando todos aqueles acontecimentos daquele tempo em que Jesus esteve na Terra, a autora, ela aborda problemas da atualidade, mas é claro, e busca lá o fio, olha, fazei aos semelhantes que gostaria que eu fizesse para você. Você não pode gritar com um funcionário, você não pode bater, você não pode jogar na ponte, você não pode. Está tudo aqui. Então, amados, graças a Deus, estamos cumprindo o propósito, o 5º livro. E agora, na semana que vem, nós começamos já com a primeira história. Isso foi muito elucidativo, eu sei que cansa, mas eu fico curiosa também, percebe? Vamos orar? Ana Lopes, boa noite, querida, boa noite. Gente, no meio de todas as peripécias da vida, a gente, vendo isso aqui, fala que bom, não é? Que bom que existe essa parte para a gente curtir, para a gente ficar junto. Vamos orar. Deus, soberanamente bom e justo, Jesus, um médico, um mestre, um amigo de todas as horas. Espíritos protetores de cada um da nossa família espiritual, de cada um que depois vai ouvir. Benfeitores espirituais amados, benfeitores, que estão trabalhando grandemente para que haja a transformação moral das criaturas para serem mais felizes e cumprir decididamente a que veio nessa reencarnação. A que veio. Obrigado, obrigado por tudo que nos tem concedido. O dom da vida, a família, o trabalho,
Obrigado, obrigado. Pelas pessoas que nos cercam. Obrigado, obrigado. Por termos no coração essa figura ímpar, esse companheiro Jesus, que através dos séculos conservou-se através das suas falas em nossos corações. E não vamos titubear, vamos prosseguir. Nesse instante, vamos pedir. Jesus, vem ter conosco. Peço, amado Mestre, encarecidamente, abençoe a cada um que está conosco. E eu peço que a saúde se faça no físico, no perispírito e no espírito. Abençoa, Jesus, os familiares de nossos irmãos. Abençoa. Abençoa e ilumina o lar de cada um, o trabalho de cada um. E assim, como sempre fazemos, vamos orar. E você pede, porque Ele disse, pedi e obtereis, porque Ele vai nos acudir. Ele pede para Ele vai nos acudir. Enquanto eu oro, peça algo necessário na sua vida, necessário na sua casa, necessário com alguém, peça. Pai de infinita bondade, Pai de amor e bondade, Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade no teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade na terra, também na espiritualidade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas dai-nos o pão para o corpo e o pão para a alma. Perdoa, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Já passou, já passou. Não permitas, Jesus, que venhamos a cair sob os golpes da tentação, da nossa própria inferioridade. Não. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos. O orgulho, a vaidade, o egoísmo. Livrai-nos, Senhor. Não precisamos mais disso. Livrai-nos. Porque o Senhor pode. O Senhor é a nossa luz. O Senhor é a nossa bênção. O Senhor é o sal da terra. O Senhor é tudo, 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 Jesus. Que assim seja. Amados, Doralice Nardini, boa noite, amor. Amados, vamos refletir. É muito importante esse prefácio da Amélia. Vamos refletir. E na semana nós teremos... o que o Albert White disse: os anos enrugam a face, mas não enrugam a alma. Eu lembrei. Sabe, vai passando. Aí então o Albert White disse: os anos enrugam a face, mas não enrugam a alma. Isso é bom demais, não? E na semana que vem, nós vamos ver o primeiro capítulo, A Eterna Primavera por Vindoura. Já dá para entender mais ou menos que depois do desencarne dele, os trabalhos começaram, e assim, a vida é nova, Muito bem? Meus amores, fiquem com Deus. Tudo de bom. Eu passei um período muito angustiante,
alguma coisa de família, mas tudo bem. Mas que uma moça que faleceu, ela foi salvar o filho das águas, e aí ela morreu. E eu falei, mas se Deus é soberanamente bom e justo, como é que essa moça morreu? Veio da Venezuela morrer aqui? Aí eu lembrei, ela fez essa proposta antes de reencarnar. É um resgate. Ela precisava resgatar alguma coisa muito grave que ela fez no passado. Nós não sabemos, só ela que sabe, mas não é já. Então, tudo tem resposta na doutrina espírita. Tudo tem. Basta esperar um tempo, refletir um pouquinho, tá? Vamos continuar firmes e fortes, prosseguindo com Jesus, por Jesus, para Jesus. E cada um que aqui está é aquilo lá, é o semeador. Faz isso, faz isso. Pega uma fala, uma prosa, uma chamadinha no Facebook. Vamos falando de Jesus, tá? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a semana que vem. Meu carinho, linda noite com Jesus.